Conheça a história de como foi viver dentro da escola base. O sonho compartilhado pelos 4 proprietários: Ikushiro Shimada, Maria Aparecida Shimada, a professora Paula Mini Alvarenga e Maurício Monteiro Alvarenga, na época, motorista da Kombi que transportava as crianças. Ricardo Shimada, filho do casal Ikushiro e Maria Aparecida, ainda jovem foi testemunha do colapso da escola em março de 1994, quando a sociedade caiu na falsa narrativa e uma das mais dolorosas mentiras, forjadas por 2 mães, mentira essa, feita por um delegado, que ao invés de buscar justiça, preferiu sucumbir à pressão e ao caos. Seja bem-vindo ao Five Brothers Podcast. Eu sou a Isabela Madeira e hoje eu trago uma baita história para você. Boa noite, Ricardo Shimada. Boa noite, tudo bem? Ricardo, hoje a gente vai falar um pouco sobre a sua história, né? Você escreveu o livro O Filho da Injustiça e eu gostaria que você contasse um pouco pra gente da sua história, essa história tão forte de superação. Você poderia começar contando pra gente sobre a sua infância com seus pais? Olha, a minha infância foi muito boa. Foi muito boa, foi bem alegre, né? Claro, como uma criança, sempre com criancices, eu apanhava de vez em quando, minha mãe puxava minha orelha de vez em quando, né? Mas a infância com os meus pais foi muito boa, porque a nossa família foi sempre bem unida, né? E a gente fazia coisas simples, né? Não tínhamos muito dinheiro, meus pais não eram ricos, né? Meus pais eram classe CB, né? Meu pai tinha uma copiadora na Praça da Sé, minha mãe era uma professora que, ao me ter, né? Eu vindo ao mundo, minha mãe parou com os estudos dela, parou com as aulas dela para se dedicar exclusivamente a mim. Então, a minha infância foi muito boa, né? Eu lembro de muitas coisas. Finais de semana que a gente íamos pescar, né? Minha mãe e meu pai sempre gostavam. Minhas férias, quando criança, eu ia para o interior ficar com os meus primos, né? E também eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo. Então isso eu acho que solidificou um pouco mais a nossa relação, né? Entendi. Você conta algumas histórias, né, Ricardo, no seu livro, inclusive de um acidente doméstico que você sofreu quando era bem pequenininho. Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro, sim. Eu tinha acho que 3, 4 anos. Eu estava lá, era um final de semana. Minha mãe estava fazendo um macarrão que os meus pais eram muito receptivos, né? A gente tinha um apartamento no centro de São Paulo, aí na Rua Epitácio Pessoa, na República, e como eles eram receptivos, sempre tinha gente final de semana em casa. E a minha mãe estava preparando o macarrão para o almoço, e eu pequenininho, curioso, fui lá e puxei a panela, o cabo. E para não me queimar, minha mãe me pegou, não sei como ela fez, me pegou e bateu na panela. E a água fervente escorreu no braço dela, né? E daí teve que ir para o hospital, né? Enfaixou, teve medicamento, mas foi um grande susto. Esse daí, teve outro também, teve outro que já era um pouco maior. Já era um pouco maior, estava fazendo sozinho em casa, estava fazendo um buffet e esqueci a frigideira ligada. E criança não sabe muita coisa, né? Pré-adolescente, começou a sair fumaça da frigideira, eu peguei um pano molhado e bati na frigideira, ela estava com óleo, subiu um fogaréu, né? Aí não satisfeito, tentando apagar, peguei a frigideira, coloquei embaixo da pia e liguei a torneira. Aí esfumaçou toda a nossa cozinha, graças a Deus não pegou fogo, graças a Deus não aconteceu nada, né? E aí meus pais chegaram, nessa época eu ficava sozinho em casa já, meus pais chegaram, viram a cozinha preta, minha mãe me deu um sermão, o meu pai também, mas foi tudo bem, graças a Deus.
Aproveitando a deixa que você contou, né, da sua mãe ter te salvado desse Sim. acidente com a água, você também conta que você tinha dificuldade, né, quando você era pequeno, de dormir à noite. E ela fazia uma espécie de contato com você com uma madeira, Sim, para que você se sentisse confortável para dormir melhor, né? eu dormia, teve uma época que eu dormi, né, com as mãos, né, dadas com a minha mãe. Era uma kitnet, tinha 50 metros quadrados, então a minha cama ficava do lado dos meus pais, aí ela adaptou uma madeira entre a cama dela e a minha no, no, no estrado ali da cama, para apoiar as mãos para eu segurar e dormir. É uma relação muito bonita, você conta bastante no livro, né? Sobre a relação de vocês, como ela era cuidadosa, como ela também prezava muito pelos seus estudos e toda a parte de escola, era muito responsável, sempre estava presente, participava das reuniões, se mostrava uma mãe presente que se importava com os seus estudos, não só com a sua educação em casa. Você tem algo para falar assim, para resumir esse cuidado da sua mãe, que nós sabemos que foi por um tempo apaziguador, depois veio todo esse furacão. Como você resume essa relação de vocês? Ah, assim, a minha mãe é mãe, né? Sim, E minha mãe era muito brava. Minha mãe era muito brava, era professora de português. E eu detestava português. Era a pior nota, a pior matéria que eu tinha. Então ela pegava muito no meu pé, né? Com disciplina, né? Mas a nossa relação foi muito boa. É que nem eu falei, ela me batia quando eu tinha que me bater, né? Não a culpo por isso, não a julgo, né? Porque eu entendo hoje, é que agora não se pode falar em bater, né? Mas naquela época, se eu apanhei é porque eu merecia, né? Então, mas a minha mãe foi sempre cuidadosa comigo, sempre. Minha mãe, meu pai. entendi. E a relação com seu pai? Como você contextualiza ela pra gente? A relação com meu pai tinha pouca durante a semana, porque ele saía de manhã para trabalhar, né? Minha mãe me levava, no início minha mãe me levava para a escola, meu pai ia trabalhar. E meu pai só voltava à tarde, então eu tinha relacionamento com ele na janta, né? Então tinha época que a gente sentava, conversava, quando eu era um pouco maior. Ele queria também ver as minhas lições, meus estudos, né? 2 vezes que eu tomei advertência, eu entreguei para ele a carteirinha, não para minha mãe, porque senão eu ia apanhar com certeza, né? Então, ele também era muito bom, né? Um pouco menos bravo que a minha mãe, mas também era muito disciplinador, graças a Deus. E aí depois ele começou a me levar para a escola, aí depois ia trabalhar. E depois eu tinha 11, 12 anos, eu já ia para a copiadora também na Praça da Sé. Depois dos estudos ia ajudar ele na copiadora. Entendi. Ricardo, em relação a esse período que você teve acesso do sonho dos seus pais, porque você conta no livro que eles tinham um sonho de ter uma escola, era um sonho da sua mãe, seu pai fazia parte desse sonho, de certa forma. Como foi para você acompanhar o processo desse sonho em evolução? O sonho da minha mãe, eu lembro nitidamente, eu tinha lá meus 9, 10 anos, que ela sempre falava que queria ter, como era magistrada, o sonho dela era ter uma escola, porque ela ia fazer algumas mudanças na vida de crianças, porque era o sonho dela, né? E eu lembro que ela recebeu uma ligação de uma amiga dela, que trabalhava numa escola na Zona Sul, né? Convidando ela para dar aula nessa escola, né, como suplente. E ela ainda esperou meu pai chegar, perguntar para ele se estava tudo bem, eu já era crescido. Eles conversaram, foi quando ela começou a se concretizar esse sonho. Primeiro trabalhando como suplente, né? E essa amiga também depois chamou ela para ir trabalhar numa escolinha infantil, perto dessa escola que elas trabalhavam, na Zona Sul. E daí foi quando ela começou, sim, a ter certeza de começar a construir, começar a ver por onde ia construir o sonho dela, né? Entendi. E quando foi o momento que ela
conheceu, foi apresentada a esse local onde futuramente seria a escola base? Foi numa conversa com a Paula, né? Porque nessa escolinha que minha mãe trabalhava na Zona Sul, estavam precisando de outra professora. E ela ficou sabendo que a prima dela, Paula, estava precisando de emprego e também era professora. Chamou-a, né, para trabalhar junto e nas conversas juntou ideias, né, de ter a escolinha e só estavam agora procurando um local que, por coincidência, o ex-esposo da Paula, o Maurício, achou num classificados, né, de jornal que estavam vendendo uma escola na Aclimação. Foi aí que eles acharam a oportunidade, né? Entendi. E aí seus pais foram, né? Você conta também, visitar esse espaço, conhecer, ver se teria mesmo se seria viável esse local ser alugado na época, para esse sonho acontecer, né? E você conta também que vocês foram lá, que tiveram que fazer reformas. Eu gostaria que você contasse um pouco do que você viveu, né, nesse tempo, onde a sua mãe encontrou o local que ela queria e o que estava acontecendo ali nesse meio tempo. Depois do achado no classificados, eles foram ver, tudo bonitinho, viram. Só que minha mãe e meu pai não tinham dinheiro, né? Capital para dar de entrada, dar de sociedade. Eles deram uma Brasília que a gente tinha como parte do pagamento e a Paula Maurício entrou contra a parte, né? Ficou decidido que minha mãe ia cuidar da diretoria, né, executiva, ser diretora executiva, enquanto a Paula ia ser coordenadora e dar as aulas nas classes. O lugar estava precário, o lugar já era considerado uma creche, tinha poucos alunos, né? Fiação, pintura, janela, estrutura estava ruim, né? Aí, mesmo assim, eles decidiram pegar e começou a reformar. Isso foi em 92, né? Começaram a reformar, os poucos alunos no primeiro ano já dobrou, em 93, né? E eles continuaram a reforma. Em 94, dobrou de novo, foi para 72 alunos, né? Eu lembro que no início de 94, nas férias de 94, de dezembro para janeiro, eles sentaram e começaram a conversar para ter um projeto de abrir infantil, né? Porque era só berçário e pré-escola, eles queriam abrir um infantil, primeiro, segundo, né? Até quinto ano. E começaram a expandir no fundo do imóvel, né? Porque era tudo terra e tinha um pônei. Uhum. Era tudo terra e tinha um pônei, venderam um pônei e começaram a construir uma edícula, né? Um sobradinho para ter mais salas de aula. Cimentaram tudo, trocaram os brinquedões do quintal, né? O projeto estava muito bonito. Sim. Em outro momento você conta, né, que eles estavam realmente confiantes que a escola ia crescer ainda mais, que estava vivendo aquele momento, literalmente era o sonho, estavam vivendo o sonho. E aí é que entra a parte trágica, né, da história. O momento em que a polícia bate na porta da escola. Você poderia contar pra gente o que você ouviu dos seus pais, o que você testemunhou, de certa forma, que você ouviu pela televisão, desse momento em que a polícia foi procurar com acusações, que foi uma surpresa. Sim. Das ruins, mas foi uma surpresa. Acredito que ninguém esperava por esse baque na época, né? Não, eu lembro claramente. Já trabalhava com meu pai na copiadora. Na Sé, então, a gente fechava a copiadora, pegava o ônibus e ia para a escola, né? Meu pai ajudava na entrega das crianças. 5h30, até umas 6h30, 7 horas, que era normalmente a última criança saía. Nesse dia, foi uma segunda-feira, tocou o interfone, pegou a criança, entregou, meu pai desceu
de novo, porque tocou o interfone. A hora que abriu o portão, já estava o subdelegado, mais dois, três, acho que 3 ou 4 investigadores e um repórter, né? Falando que ali estavam sendo acusados de abuso sexual de crianças. E meu pai ficou surpreso. Eu vi toda essa cena, porque não sei se vocês já viram fotos de como era, mas o portão era no nível abaixo e a casa ficava no nível acima. E eu fiquei nesse nível, né, no alto da escada, e vi tudo isso. Então, aí meu pai convidou eles a entrarem, ele falou, não, pode entrar, não tem nada. Pode entrar, eles entraram, viram tudo, banheiro, cozinha, salas de aula, salas de que a criançada assistia TV, né? Assistiam os desenhos, e terminaram na sala da diretoria, da minha mãe. Eu lembro até hoje que eles entraram, o subdelegado entrou na sala, aí minha mãe, o que está acontecendo? Aí o subdelegado explicou mais ou menos, né? E ela ofereceu uma bala que tinha, sempre tinha bala para as mães. Eu lembro, 14 anos, eu vi claramente que ele pegou uma bala, chupou e colocou outra no bolso. Uma criança com um adolescente de 14, 15 anos, eu até brinco, que eu vi ali uma cena de filme. Eu imaginei porque ele pegou a bala para fazer testes, para ver se tinha droga, né? Eles ficaram uns 40 minutos, 1 hora dentro da sala com a minha mãe. Eles saíram, foram embora. Minha mãe falou, olha, está sendo acusado de abusar sexualmente. As mães, falou o nome das mães, dos alunos assim, assim, assado. E agora? Aí todo mundo ali, ninguém sabia o que fazer. Aí meu pai e minha mãe, como não devia nada, falou, vamos na delegacia. Né? Vamos na delegacia porque está errado isso, né? A gente não deve, por que a gente está sendo acusado? E foi ver. Nisso, a hora que eles saíram no portão, a polícia voltou lá para levar eles, mas algemados. O meu pai falou, não, aqui não tem ladrão, aqui não tem assassino, a gente vai, mas algema não. Isso já era umas 6h30, 7 horas. E eu fiquei na escola com mais uma professora que meu pai e minha mãe pediu para ficar. Eles voltaram por volta das 10h30, 11 horas. Aí já o semblante dos dois, de todo mundo, mas do meu pai e da minha mãe, era nítido ali que aconteceu alguma coisa. Minha mãe era extrovertida, ela voltou fechada, sabe, um olhar cabisbaixo. Aí eles foram falando, olha, minha mãe e a Paula, uma falando o que aconteceu, meu pai foi levado, não foi para a delegacia, os investigadores pegaram meu pai e falaram, vamos dar uma volta aqui. Pegaram ele, colocaram ele no banco de trás, pararam num beco, mandou tirar o relógio e óculos e bateram nele. Isso é relato do meu pai ali, depois minha mãe e a Paula também. Minha mãe e a Paula falou que ficou numa salinha, entrava o delegado bom, olha, assina aí que não vai dar nada, né? Aí o delegado ruim entrava, se vocês não assinarem, a gente vai fazer a mesma coisa que vocês fizeram com os meninos, e baixava a calça, mostrava os genitais para elas, né? Sofreram abuso. E o Maurício também sofreu abuso psicológico, né? Então foi muito difícil aquela hora, foi muito difícil essa hora. Muito difícil. Eu acredito, para você que era uma criança de 14 anos, viver essa situação e acompanhar tudo isso, né? E pelo que você me contou, os seus pais contaram quando chegou em casa o que aconteceu na delegacia. E você conta também no livro que você estava a par do que estava acontecendo. Depois desse momento, o que mostra no livro que você conta é que a vida de vocês sofreu uma reviravolta, um furacão, um tsunami, que tudo que estava no lugar antes não estava mais. E a partir daí você conta que seus pais começaram a fugir porque eles eram inocentes. Mas entendemos que a mídia ajudou a essa história não ser de fato esclarecida. Em relação à mídia, que tanto culminou esse fato para chegar onde chegou, do que você viu, você tem o que você tem para falar sobre? Sobre a mídia? Sobre o que você acompanhou? Olha, de lá para cá só evoluiu fake news. Como eu dou muitas palestras, também falo em outros lugares,
eu estudo. Então, hoje se fabrica fake news. Hoje está pior. Hoje eu posso falar uma mentira de você, soltar na internet e ganhar muitos likes e curtidas. Isso me gera dinheiro, né? Tá bom, aí você não gostou, você vai lá e me processa. Você ganha, porque é uma fake news. Eu vou lá e pago 1/10 do que eu ganhei. Tá tudo certo, e vida que segue. Eu peço desculpa, você ganha 10%, eu ganho 90%, e eu estou lucrando com isso. Minha mãe já falou numa entrevista dela, falou assim que a mídia ruim vende mais que a boa, né? Hoje, infelizmente, está se provando isso, né? Hoje tem muita gente aí que em vez de ajudar a pessoa, várias pessoas a não se suicidarem, vai lá, filma, se joga, você não é covarde, e filma, entendeu? Hoje está pior, mas eu dou graças a Deus que antigamente não tinha a mídia que tem hoje. Antigamente só tinha rádio, TV e jornal, né? Jornal físico. Porque senão meus pais teriam sido linchados no dia que soltaram a notícia. Em relação ao seu pensamento na época, em relação ao posicionamento da mídia, qual o sentimento que você tinha? De revolta. Como eu falei, eu queria matar não, eu queria bater, mas para surrar o Valmir Salaro, o delegado, os investigadores que bateram no meu pai. Revoltante, 14 anos, adolescente, ver toda essa mentira e não poder fazer nada na época, foi muito difícil. Em relação na época, você conta, né, que você ficou revoltado. Entendemos a sua revolta justa. Em relação a esse delegado, que ficou tão aparente que não tinham provas concretas na época. Hoje, vendo essa repercussão, essa linha, na verdade, de investigação, o que você tem a dizer? Ele quis se vangloriar de uma notícia que ele achou que era verdadeira, né? Ele não fez muito esforço para investigar, porque ele entrava na sala dele de manhã, ficava sentado, e saía para almoçar e voltava do almoço, ficava sentado. Ele não fez a investigação que ele tinha que fazer, mas ele tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa por causa de um laudo inconclusivo, né? Infelizmente. Você conta no livro também em relação a esse laudo, né? Realmente era inconclusivo. O caso teve que ser assumido por um outro promotor, né? E foi depois disso que foi provado a inocência, foi arquivado o caso dos seus pais. Você conta também que os seus pais recorreram a amizades, né? E acabou que tiveram amizades que foram, de certa forma, distanciadas por conta desse acontecido. Sim, foi justamente quando eles receberam voz de prisão, né? Tiveram a prisão decretada. Eles se reuniram, foi de noite, eu estava junto, foi de noite, eles se reuniram, e aí, vamos fazer o quê? Vamos foi até aqui em São Paulo, ou em São Mateus, tinha um conhecido meu pai de anos. Chegou, a gente saiu, e eu junto. 1h30 da manhã, 2 horas, bateram na porta dele. O amigo falou, não, vocês fizeram. Não acredito em você. Aí meu pai lembrou de um afilhado dele, né, que morava em Guaianazes, ligou para ele, e esse rapaz deu uma bronca no meu pai primeiro, porque falou, por que você já não ligou antes? Porque já tinha que estar aqui, vem para cá. Foi quando a gente saiu de São Mateus para Guaianazes, que eles ficaram foragidos um mês, e eu tive que voltar porque a copiadora não podia parar, que o meu pai tinha, ele não parou com a copiadora, né, durante todo esse tempo, durante o caso, porque era o único meio de ganhar pão nosso, né, e aí eu fiquei um mês trabalhando de portas fechadas,
na copiadora, entregando serviço, falando com o cliente, tirando nota, enquanto eles estavam foragidos em Guaianadas. É bonito que você conta que você adquiriu uma maturidade que não era do seu tempo ainda, com 14 anos. E tem um fato que você ressalta, que você acompanhava o caso pela televisão, estava sempre a par e sabia que alguma hora os investigadores iriam atrás na copiadora. E aí você fala, né, que na ocasião você respondeu como um adulto mesmo, né? Foi investigador, foi pessoal da TV, né? O pessoal da TV foi com a câmera debaixo do braço, falando, a gente não está gravando, só quer saber. Mas acho que por descuido do cinegrafista, deixou a mostra, a luzinha vermelha, eu vi, eu falei, não, eu sou empregado, não sei onde eles estão, porque eu fui instruído a isso, né? E até então, antes de lançar o meu livro, antes de falar do livro, ninguém sabia que eles tinham um filho. Eles esconderam, não é que esconderam, eles me protegeram, né? Porque sabia que isso ia ser muito ruim para mim se eu não tivesse naquela época a cabeça, né? Sim, de certa forma, então, facilitou para que você tomasse essa alternativa de se apresentar como um funcionário que estava trabalhando ali cumprindo o seu horário. Sim, eu fui treinado para fazer isso. E treinado também para qualquer coisa que eu não soubesse, ligava para o meu pai, não podia ficar muito tempo no telefone porque estava grampeado, mas só para saber o que faria, o que não faria, né? Qual a solução que dava para o problema. Entendi. Depois desse processo, o caso foi arquivado, como eu já disse, o promotor que retomou entendeu que o laudo era inconclusivo, que o caso deveria ser arquivado porque não existiam provas concretas para tal acusação. Você conta também um pouco sobre como foi esse pós-trauma da sua família. Você pode falar um pouco mais a fundo para a gente como que foi para você? Claro. Os meus pais, o processo foi arquivado por falta de provas, né? Então inocentes, mas deste dia minha mãe e meu pai falou assim, agora que vai começar a guerra. Por quê? Porque vai ser aberto novos processos, a gente vai ter que relembrar todo o caso, ir para juiz milhares de vezes para falar, primeiro contra o delegado, depois contra o Estado, depois contra as mães, depois contra a mídia, vai ser doloroso, né? E foi doloroso, porque minha mãe teve 2 tentativas de suicídio, né? Minha mãe ficou com uma depressão que não saiu do apartamento por 1 ano e meio, 2 anos. Só dentro do apartamento. Ela não podia escutar o plim-plim da Globo. Porque ela já se alterava, já queria começar a quebrar as coisas em casa, né? Meu pai fumava muito e bebia café. Por conta disso também teve doença cardíaca, né? Foi muito doloroso até sair a primeira indenização que foi da Globo. Foi quando aí sim, quando meus pais viram ali que eles poderiam ter uma nova vida, né? Mas, como eu relato no livro, não deu tempo para minha mãe aproveitar, porque ela descobriu uma doença que não tinha cura e logo depois ela veio a falecer. Você associa essa doença da sua mãe com todo esse trauma vivido por vocês antes? Você contou que ela tentou suicídio por 2 vezes. Você associa? Ah, sim. Não sei se foi, não posso falar que foi toda a culpa disso, mas grande parte sim. Grande parte. Meu pai também veio a falecer por conta de depressão também que teve, né? De várias doenças aí no decorrer depois do caso. Para fechar, Ricardo, uma pergunta. Você poderia falar para a gente como... Você já contou para os seus filhos essa história?
Você se vê contando essa história para eles a longo prazo? Como que você vê o impacto dessa história para vocês, para sua família? Você conta que você tem filhos, né? Sim, eu tenho 3, né? Um de outro relacionamento e tenho 2 meninas. Eu ainda não contei porque não está na hora ainda, né? Porque eu acho que ela não vai, a minha maior não vai entender do jeito que tem que entender, mas eu conto, eu falo que eu tenho um livro, ela sabe, né? Ela de vez em quando me acompanha, ela sabe que tinha uma avó que tinha escola, mas o impacto disso, eu acho que isso é um legado que eu quero deixar, o livro, que os meus pais deixaram para mim a história deles, que eu prescrevi no livro, e esse livro eu quero deixar como legado para as minhas filhas, para mostrar e deixar bem claro para elas que o quanto uma inverdade, uma mentira, pode prejudicar a vida de alguém, né? Você ainda vive respingos disso na sua atualidade, ainda hoje? Olha, eu não diria respingos, mas eu vivo o livro hoje, né? Eu vivo em falar do livro, em falar da história dos meus pais, não como o casal Shimada acusado, e sim a família Shimada, né? Como lá atrás uma história que nem eu já falei, feita na rocha ali dos meus pais, né? De todo o aprendizado que eu tive com eles, de todas as vezes que eu apanhei da minha mãe, as conversas que eu tive com meu pai, que eu relato no livro que eu tive uma briga, mas depois, graças a Deus, eu me reconciliei com ele. Isso é legal, isso eu acho que não tem preço, né? Não tem preço. Então, esse livro foi para isso, deixar no coração e na mente das pessoas o que uma mentira pode fazer, não só com a pessoa, mas sim os outros envolvidos. Ricardo, você me contou que você participou de um documentário do Valmir Salaro, que faz parte da sua história. Ele conta, só que com o lado jornalista dele, a sua história. Como foi para você participar desse documentário e o desenvolvimento dele? Nós podemos falar porque ele já saiu, né? Foi lançado há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Foi muito bom. A princípio, para mim, eu achei que fosse um trote de alguém, porque eu estava em casa limpando o quintal. Aí eu atendo no meu celular, aqui é o Valmir Salaro da Rede Globo, né? Eu até dei uma risada e falei, Valmir Salaro. Eu ia desligar e falou, não, sou o Valmir, eu estou com esse projeto, né, assim, e queria da sua participação, o que você acha? Eu falei, vamos fazer, eu topei na hora. Ele falou, então eu vou mandar a produção aí para a gente acertar e a gente faz. Tá bom, tá bom. Mas foi 1 ano de projeto, mas eu só fui me encontrar com ele depois desse 1 ano, né? Fui me encontrar com ele no último dia de gravação do projeto, num lugar em São Paulo, na antiga Globo, ali acho que na Marechal, na estação Marechal ali, e a gente ficou 3 horas e meia conversando, né? Ele pedindo desculpa toda hora, né? E eu perdoando, e também falei o valor do perdão para ele, né? Mas foi muito bom para ele, né? Eu acho que esse documentário para ele foi muito bom porque ele tirou um peso das costas. Não tirou todo, porque em conversas nossas ele sempre pede para eu perdoar a ele, porque ele sabe que ele errou, que não tem perdão, mas ele conseguiu, eu acho, tirar um pouco do peso das costas dele. E a gente até hoje conversa, quase toda semana, manda mensagem, perguntando à família como tá, né? E o projeto eu acho que foi isso, foi dele, né? Foi dele mostrando como eu posso dizer? Mostrando como é o ser humano, que mesmo demorando, ele pode se arrepender e pedir perdão para as pessoas cara a cara, porque não foi só comigo, foi com a Paula, com o Maurício, com outras pessoas envolvidas. Ele foi atrás do delegado, das mães, para saber como estavam, se elas tinham algum depoimento para dar, e ninguém quis falar, né? Fora eu, a Paula e o Maurício. Foi muito bom o documentário. E mais uma vez você se mostra, Ricardo, um ser humano forte
que persevera e demonstrou perdão, assim como você fala no seu livro. Pessoalmente, você segue demonstrando esse perdão, apesar de tudo que você viveu com seus pais. Muito bonito. Então, é o que eu falei para ele, é que se eu falar, eu vou dar spoiler, né? Mas eu falei para ele que, resumidamente, que quem sou eu para ser um cristão se eu não perdoar? Porque Cristo morreu por mim na cruz, né? Então, se eu não der o perdão, eu não posso ver a Cristo, né? E perdão não é para a pessoa, o perdão é para você, né? O perdão é para você seguir a sua vida, o perdão é para você seguir em frente, né? Ricardo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou muito grata pela sua presença. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu e, assim, é como eu te falei, sempre que eu tiver a oportunidade de falar da história, falar do meu livro, eu quero fazer isso sempre, porque é uma oportunidade em falar não só da história dos meus pais, mas de Deus, como Deus mudou minha vida, né? E falar do amor de Cristo para todo mundo aí. Tá certo. Ricardo, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Obrigado pela sua participação, por ter aberto seu coração, contado essa história pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, por estar aqui, convite de vocês, do Ailton, do Felipe, né? O seu, Isabela, e deixar aí o meu livro para quem quiser, né? E mais uma vez agradecer a todo mundo que parou um tempinho para escutar a minha história. E você que gostou desse conteúdo, quer saber mais? Fique ligado. Já sabe, se inscreve no nosso canal, dá um like, que semana que vem tem mais.